Resolvi fazer esse resumo em forma de vídeo, que eu acho que vai ser mais fácil para vocês estudarem do que ficar lendo texto. Se for para ler texto, ler os slides, né? Então opa, eu vou fazer em forma de vídeo, que eu acho que é mais fácil, é melhor, né, para vocês estudarem e também pra gente poder passar nessa prova, né? Porque a gente quer passar. E o professor só passou os slides e é isso aí, temos que se virar. Então eu vou explicar o que eu entendi dos slides, fiz um resumo, fiz um roteiro, tá bem aqui o roteiro. E vamos nessa, gente. Brota no meu setor, fuma do gangue puxado. Administração orçamentária. O que é o orçamento? Primeiro a gente precisa entender o que é o orçamento. O orçamento, ele é o planejamento, a execução e o controle dos recursos financeiros. Mesmo que as empresas elas vendam bem, elas podem ter dificuldades se não controlarem o fluxo de caixa e os estoques. Então, quais são os principais problemas da falta de controle do orçamento? Então, a gente pode ter informações incorretas ou ausência de informações, desconhecimento do fluxo de caixa, ou seja, não saber quanto entra, quanto sai de dinheiro, estoques mal dimensionados, decisões erradas como comprar sem ter dinheiro no caixa ou investir na hora errada. Então esses são diversos problemas que a gente tem se a gente não entender de administração orçamentária. E quais são os instrumentos fundamentais para que a gente entenda sobre a administração orçamentária? É o fluxo de caixa, a DRE, o balanço, análise de custos e indicadores financeiros, isso que está no slide. Então, resumindo, entender sobre orçamento, entender sobre administração, administrar o orçamento é você entender como planejar, executar e controlar os recursos da sua empresa, para que não falte estoque, para que você entenda o que é o fluxo de caixa, quanto que está entrando, quanto que está saindo, para que você não faça compras erradas, para que você não tome decisões erradas, porque você acha uma coisa, mas na verdade é outra. Então, bem tranquilo aqui, esses são as duas primeiras aulas, a aula 1 e 2. Ela rebola na minha PT pra mostrar. Tipos de orçamento. Quando a gente fala em tipos de orçamento, basicamente a gente tem quatro modelos principais que as empresas usam. Então eu vou passar por cada um deles para um exemplo simples também para ficar mais claro, tá? Então vamos lá, o primeiro, orçamento estático. O orçamento estático é aquele orçamento fixo, que não muda depois de aprovado. Ele serve para empresas que têm um ambiente estável sem muitas variações. Então vamos pegar um exemplo, uma escola particular que sabe quantos alunos ela vai ter no ano e mantém o orçamento igual até o fim, mesmo se tiver imprevistos. E por isso que é o orçamento estático, né? Porque não muda, então o orçamento é o mesmo do começo até o fim. O ponto fraco disso é que se o cenário mudar, esse orçamento ele não acompanha. Orçamento flexível, ele se adapta a níveis diferentes de atividade. Como assim? Ele diferencia os custos fixos e os variáveis. E ele é flexível, ele é mais realista. Então a gente pode adaptar, pode mexer nele. Diferente do orçamento estático, que ele é fixo e é aquilo e acabou. Então, por exemplo, uma pizzaria que ela vende mais no final de semana do que nos dias de semana. Então, você consegue adaptar esse orçamento para que você compre mais insumos pro final de semana do que para os dias de semana. Então, essa é a vantagem dele, ser mais realista e acompanhar o ritmo da operação ali da pizzaria que nós estamos usando como exemplo. 3. Orçamento contínuo. Rolling Forecast. Então é um orçamento que ele é sempre atualizado. Todo mês ou todo trimestre você tira o período que você passou, e acrescenta mais um no futuro, mantendo sempre uma visão ali de 12 meses, ou de 6 meses, ou de 3 meses. Então você sempre está dando uma olhada nesse orçamento. Então, por exemplo, uma startup que sempre está revisando as metas de vendas a cada trimestre, sempre olhando um ano para frente. Então esse é o orçamento contínuo, onde tem essa continuidade na análise do orçamento. É diferente do flexível. O flexível ele pode adaptar, beleza? Só que como, por exemplo, no exemplo que a gente pegou da pizzaria, a pizzaria ela vende mais no final de semana do que no dia de semana. Então a gente vai se programar para a gente comprar mais insumos pro final de semana. Mas no orçamento contínuo, você sempre tem que estar analisando ali o seu orçamento, as suas metas,
para que você esteja sempre se adaptando à competitividade do mercado, ao dinamismo do mercado. Então é um orçamento contínuo, você sempre vai estar analisando para que você tenha melhorias no seu orçamento. E o quarto, que é o orçamento base zero, OBZ. Aqui no orçamento base zero, nada é automático, o ciclo todo começa do zero. E cada gasto precisa ser justificado de novo. Então, como assim? Uma empresa de tecnologia que a cada ano analisa todos os projetos e só aprova aqueles que realmente têm retorno comprovado. É como se fosse o orçamento contínuo, só que você sempre vai analisar as coisas do zero. Não é continuado, você vai pegar, começamos de novo, então nós vamos voltar tudo, vamos analisar tudo de novo do zero. Beleza, tá bom, tá ruim, então vamos tirar. Analisa tudo de novo do começo, fica assim, né? A vantagem é que você corta desperdícios e obriga você a pensar no custo-benefício de cada ação que você tomar para o seu orçamento. Só que o desafio é que vai dar mais trabalho realmente e vai exigir bastante tempo da equipe, de questão de vendas, etc. Bom, depois de falar sobre os tipos de orçamento, que são um pouco complicados mesmo, precisa de mais estudo, mas já é um norte pra gente se orientar na hora de fazer a prova. Ela dança já no efeito do MD. Bom, agora nós vamos falar sobre os orçamentos específicos, que é basicamente o trabalho que a gente fez do professor Clayton, que era das planilhas. Então, dentro dos orçamentos específicos, a gente tem orçamento de vendas, de produção, estocagem, e mais um monte de outros aqui, tá? Então vamos começar pelo orçamento de vendas. O orçamento de vendas ele é o principal, ele é o ponto de partida, na verdade, do processo orçamentário. Então ele vai definir o volume de vendas, os preços, as receitas, os impostos. É isso que a gente coloca no orçamento de vendas. Então o orçamento de vendas ele é a previsão do quanto a empresa vai vender. Ela vai orientar todo o resto, porque sem vendas não vai ter produção, não vai ter venda, não vai ter fluxo de caixa, não vai ter nada. Então a gente precisa entender a questão das vendas. Por exemplo, uma loja de roupas, ela prevê que ela vai vender 5.000 camisetas no verão. E isso vai determinar o quanto que ela vai produzir, o quanto que ela vai comprar de tecido, até quantas pessoas ela vai poder contratar. Porque se ela vender menos camisetas, ela vai ter que contratar menos pessoas. Se ela vender mais, justifica você poder contratar mais pessoas. E vai ter que comprar mais insumo, vai ter que comprar mais tecido, enfim. Agora pro orçamento de produção, que vai definir o quanto vai ser fabricado. Então no nosso exemplo, se uma loja ela quer vender 5.000 camisetas e ela já tem 1.000 de estoque, ela só vai precisar produzir 4.000. Então a gente entende aqui que o orçamento de produção ele é um orçamento que ele vai definir quanto precisa ser fabricado para atender as vendas e manter o estoque equilibrado, porque faltar estoque é ruim e sobrar estoque também é ruim. Orçamento de matéria-prima. Então, para a gente produzir, a gente precisa da matéria-prima. Você vê que é um dominó, né? A gente começa pelas vendas para a gente entender quanto a gente vai vender. Vou vender 5.000 camisetas, ok. Então, eu vou ter que produzir 4.000, porque eu já tenho 1.000 no estoque. Agora, para produzir essas 4.000 camisetas, eu vou precisar de quanto de insumo, quanto de produto, de matéria-prima, quanto de tecido, de linha. Então, o orçamento de matéria-prima, ele calcula quanto de insumo será necessário para produzir o planejado. Isso vai incluir frete, vai incluir impostos, vai incluir seguros. Então, assim, para cada camiseta são necessários, por exemplo, 2 metros de tecido. Se você vai produzir 4.000 camisetas, você vai precisar de 8.000 metros de tecido. Espero que vocês estejam entendendo, tá? Então, para cada camiseta, se eu vou usar 2 metros de tecido, eu vou precisar de 8.000 metros de tecido para poder fabricar 4.000 camisetas. Aí eu já sei quanto que custa o metro do tecido, eu já sei quanto que eu vou gastar para poder produzir essas camisetas. O próximo é mão de obra direta, orçamento de mão de obra direta. Com o orçamento da mão de obra direta, eu vou estimar os salários, eu vou estimar as horas trabalhadas, eu vou estimar tudo que é necessário da mão de obra para produzir aquelas 4.000 camisetas que vão precisar de 8.000 metros de tecido, para eu poder ter 5.000 camisetas no estoque para poder vender 5.000 camisetas. Além das horas trabalhadas e do salário, você vai levar em consideração também os benefícios e os encargos trabalhistas. Então, por exemplo, se cada funcionário ele produz, por exemplo, 500 camisetas por mês e a meta é 4.000, então eu vou precisar de 8 funcionários. 4.000 dividido por 500 vai dar 8 funcionários. Então eu preciso de 8 funcionários para produzir essas camisetas.
Mas se um funcionário produz mais ou produz menos, aí eu vou ter que alterar esses números. Então, por isso que a gente tem que entender a questão do orçamento da mão de obra direta. Orçamento de custos indiretos de fabricação, CIF. Então, os custos de fábrica, eles não são ligados diretamente a um produto, mas eles mantêm a produção. Então, isso inclui a manutenção, a energia geral, o aluguel da fábrica, a depreciação dos produtos. Isso a gente estudou lá com o Jackson, né? A questão dos custos indiretos. Então, por exemplo, conta de energia, o salário do supervisor, a compra de EPIs, a gente precisa entender o que é necessário para que o funcionário possa realizar o trabalho dele fazendo as camisetas. Então, o funcionário ele precisa do quê? Ele precisa de energia da fábrica. A fábrica precisa ter energia para poder fabricar as camisetas. Eita, ligou a luz aqui. O funcionário precisa da energia da fábrica para poder funcionar na máquina. Ele precisa que a empresa pague a manutenção dessa máquina para que ele possa trabalhar. Ele precisa receber EPIs para que ele possa trabalhar. Então são custos indiretos de fabricação, só que eles têm a ver com a produção, não um custo direto da produção, porque se for direto tem a ver com a pessoa que está mexendo assim, ó, tá pegando no produto, esse é o direto. Mas tudo que está em volta, assim, que ajuda esse funcionário, que permite com que esse funcionário trabalhe e faça o trabalho dele, isso são os custos indiretos. Próximo, orçamento de despesas administrativas e comerciais. Esse é tranquilo, né? São as despesas administrativas, elas são a questão do gasto que você vai ter com o gasto que você tem para vender. Não é o quanto você está recebendo das vendas, é o gasto que você tem para poder vender. Por exemplo, eu vou comprar o produto para poder vender. Eu estou pagando para poder ter o produto para poder vender. Ou seja, é um gasto que eu tenho para poder vender. Isso vai entrar na questão das despesas administrativas e nas comerciais. O CMV ele entra nisso, que é o custo por mercadoria vendida. Então a gente vai mexer com vendas, com marketing, com administração. Então, por exemplo, o salário da equipe de vendas, anúncios na rede social, os materiais de escritório, papelaria, tudo que você precisa para você poder administrar o seu negócio, e a questão comercial também. Orçamento de investimentos. Esse aqui ele é muito utilizado em empresas grandes, de grande porte, porque você mexe com máquina, com tecnologia, com instalação de coisas. E são ativos de longo prazo. Então, por exemplo, se um agrônomo está mexendo com uma máquina lá e tal, e você quer comprar uma máquina nova que vai aumentar a produção em 30%. Então, para isso, você vai ter que avaliar métricas como o ROI, como a TIR, como o VPL, como o Payback, que a gente viu no semestre passado ou retrasado com quem mesmo? Não lembro com quem a gente viu. Com a professora Tanise. Até com o professor Alisson, né? A gente viu sobre ROI, sobre TIR, VPL, Payback, que a gente faz na calculadora financeira. Então a gente precisa analisar essas coisas para a gente entender se vale a pena a gente comprar essa máquina, ter esse investimento para poder aumentar a produção, para ver se justifica. Então esse é o orçamento de investimentos. Aí a gente tem também o orçamento financeiro. Ele inclui as aplicações financeiras e os financiamentos. Então ele analisa se vale a pena você aplicar o que você está sobrando de caixa ou você vai pegar empréstimo. Então, por exemplo, vou aplicar 200 mil reais em um CDB enquanto eu estou avaliando fazer um empréstimo para ampliar a minha fábrica de camisetas. Então esse é o orçamento financeiro. Ele inclui a aplicação do dinheiro e financiamento. Aí a gente tem também o orçamento do fluxo de caixa, onde a gente vai ver quanto de dinheiro entra e quanto de dinheiro sai. Então, vamos dar um exemplo. No mês de março do ano que vem, eu vejo que eu vou ter que pagar muitos fornecedores, porque eu estendi os prazos e vai cair tudo em março. Então eu sei que em março eu preciso ter dinheiro para poder pagar todos esses fornecedores. E eu vou receber menos do que eu poderia pagar nesse mês. Porque não é um mês que tem sazonalidade, não é um mês que a galera compra. Tipo, por exemplo, maio, Dia das Mães, ou dezembro, que é Natal. Então eu sei que lá em março eu vou ter que pagar um monte de fornecedor. Então desde setembro de 2025, eu preciso planejar o meu fluxo de caixa para lá em 2026, em março de 2026, eu tenha dinheiro no caixa sobrando para poder pagar os fornecedores dos produtos que eu recebi mês passado. E isso, o fluxo de caixa, ele ajuda muito. Então, você vê que na prática, o orçamento de vendas é o primeiro, ele puxa tudo. Ele vai determinar a produção, ele vai definir as matérias-primas, mão de obra, custo indireto. Depois vem os orçamentos de despesas, investimentos, financiamento.
e todos eles juntos eles vão formar o orçamento do caixa. E no fim de tudo, a gente vai ter tudo isso consolidado dentro de uma planilha que seria o orçamento mestre. Então aquelas planilhas que a gente fez pro Cleiton basicamente são um orçamento mestre. Então a gente vai pegar 5 peças orçamentárias e a gente coloca tudo isso junto dentro num balaio só. Esse é o orçamento mestre, o orçamento consolidado de todos os orçamentos específicos. Então pensa comigo, todo orçamento ele começa pelas vendas. E a partir delas, a gente vai puxando os outros orçamentos até a gente chegar no caixa. É como se fosse uma corrente, como se fosse um dominó. Então olha só que legal essa questão, essa linha do tempo que eu vou criar de causa e efeito. Então vamos lá, o orçamento de vendas, ele vai definir o quanto a empresa espera vender. Aí vem o orçamento de produção, onde vai mostrar o quanto você precisa para poder fabricar, para poder atender essas vendas. Aí a gente vai entrar no orçamento de matéria-prima, onde eu vou calcular os insumos que eu vou precisar para produzir. O orçamento de mão de obra direta, eu vou definir quantas horas os funcionários vão trabalhar e os salários que vão ser necessários para pagar esses funcionários, para poder produzir, para poder vender. Aí entra a questão do orçamento de custos indiretos de fabricação, CIF, onde eu vou incluir manutenção, energia, aluguel e tudo que sustenta a fábrica em volta do funcionário para ele poder produzir, para ele poder vender, beleza? Aí a gente vai entrar no orçamento de despesas administrativas e comerciais, onde a gente vai ver as vendas, o marketing, a parte administrativa, o orçamento de investimentos, onde a gente vai fazer compras maiores de máquinas, de instalações de tecnologia, o orçamento financeiro, onde a gente vai gerenciar as aplicações e os empréstimos para chegar no fluxo de caixa, para a gente reunir todas as entradas e saídas de dinheiro da empresa, para daí juntar tudo isso e a gente ter um orçamento mestre. Bom, aí, dito tudo isso, a gente vai para as etapas do processo orçamentário, que o professor até comentou na aula, que são 4 etapas. Essas puta nunca cansa, tá suave moral. Seria a missão e objetivos corporativos, assunções ambientais e fator limitante, elaboração do orçamento considerando o fator limitante, orçamentos complementares mais o orçamento mestre. Então esses seriam os 4 passos grandes que o professor quer que a gente fale na prova. Mas eu vou explicar de uma forma onde a gente vai colocar 9 etapas, que eu achei mais simples do que você levar em consideração só 4 etapas, porque é muito destrinchado, é muita informação. Então vamos lá. Para a gente elaborar um orçamento, não é só pegar números e jogar numa planilha, é um processo de etapas que garante essa coerência entre a estratégia, as metas e a execução desse planejamento. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai definir a missão e os objetivos da empresa. Isso a gente já fez no trabalho do Cleiton. Segundo, analisar as premissas e o ambiente, analisar os fatores internos, a capacidade de produção, recursos, e os externos, que é a concorrência, a questão da economia, a questão do acesso à tecnologia que você tem. Identificar o fator limitante. O que limita você a vender mais? Normalmente é a parte de vendas mesmo, a parte da parte comercial, de você encontrar os clientes corretos. Então a gente vai identificar um fator limitante. E daí a gente vai elaborar esse orçamento baseado nesse fator limitante, para respeitar essa restrição. Então, por exemplo, eu vou vender 20 mil camisetas, mas eu só tenho potencial para fazer 15 mil. Ou seja, é a produção que está me limitando. Então, se só dá para produzir 15 mil camisetas, não vai adiantar eu prever vendas de 20 mil camisetas. Então, a gente está elaborando um orçamento baseado nesse fator limitante. 4. Elaborar orçamentos complementares, que é a produção, matéria-prima, mão de obra, despesa, investimentos, que é tudo aqueles orçamentos que a gente falou. Então, se a gente vai produzir 15 mil camisetas, eu vou calcular quanto de tecido, quantos funcionários eu vou utilizar, quanto de energia eu vou gastar na fábrica. Beleza. Esses são basicamente os 4 passos principais. Então vamos para os próximos, tá? Que é consolidar tudo no orçamento mestre. Depois nós vamos revisar o alinhamento estratégico, aprovar esse orçamento, executar esse orçamento e controlar esse orçamento naquela questão do real versus o orçado, que é igual tá na planilha que a gente fez no trabalho do Cleiton. E depois a gente vai analisar ali se tem algum desvio, que é aquela porcentagem que tem na planilha do Cleiton lá. E corrigir se tiver algum problema. Então, por exemplo, vendi mais do que eu estava esperando. Tá, isso é ótimo, beleza.
Mas se eu consigo vender mais do que eu estou prevendo, então eu preciso analisar ali. Porque se eu consigo vender mais do que eu estou prevendo, então eu consigo investir mais no meu negócio. E assim vai. Assim como se eu estiver vendendo menos. Se eu estiver vendendo menos do que eu estou prevendo, isso é ruim. Então eu preciso analisar, ver ali quanto eu realmente consigo vender para administrar melhor esse valor, para poder pagar os funcionários, para poder pagar a energia, para poder pagar tudo. Então tudo se conecta. Tudo se conecta. Então, em resumo, começa definindo a missão e os objetivos da empresa. Depois, analisa o ambiente, identifica o fator limitante, monta os orçamentos parciais, os orçamentos ali específicos, consolida tudo no orçamento mestre, revisa, aprova, executa, controla e corrige. É tipo um PDCA aplicado dentro da empresa. Bom, essa é a parte sobre as etapas da elaboração do orçamento. E quais são os benefícios da gente ter esse orçamento, tá? Obriga os gestores a pensar mais à frente, a pensar 1 ano para frente, 6 meses para frente. Ele define metas e expectativas claras, ele integra esforços e sincroniza departamentos e facilita a avaliação do desempenho. Tranquilo? Então, basicamente é isso que vai cair na prova, tá? Eu tentei resumir o máximo que eu consegui aqui, o máximo. O vídeo ficou com 25 minutos, mas espero que vocês gostem. Eu vou até dar uma editada nesse vídeo, ver se eu consigo deixar ele um pouco mais dinâmico e menos chato do que eu só ficar falando aqui, tá? Mas espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Espero que vocês estudem e que a gente consiga juntos passar nessa prova para que ano que vem a gente esteja junto de novo, fechou? Valeu, ADM, tamo junto. Que puxa do lance, ela é bola na minha PT, pra mostrar como ela dança.